Amém, Jesus é o Senhor. Chegamos a mais um vídeo para junto compartilharmos mais uma porção da palavra do Senhor. E hoje o texto escolhido para o nosso desfrute fica em Êxodo 2, o versículo 11 e o 12 também. Se você tiver a oportunidade, que você também possa estar abrindo a sua Bíblia para poder estar conferindo aquilo que nós vamos falar. Então diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 2, o versículo 11 e o versículo 12. Acerca de Moisés, mata um egípcio e foge para Midian. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Todos nós sabemos o que ocorreu antes de nós chegarmos aqui em Êxodo 2, a partir do versículo 11, na qual nós acabamos de ler. Aqui nós já estamos vendo o Moisés formado, segundo a cultura egípcia, pela rainha. Mas nós sabemos muito bem como isso ocorreu. Não vamos nos prender aqui como isso aconteceu, para que o vídeo não venha se delongar. Mas o que eu queria destacar nessa palavra é que, certamente, quando sua mãe estava ali cuidando de Moisés, ela o orientou que aquele povo que estava escravo no momento ali, por Faraó, que eram os hebreus, era de sua linhagem. A raiz, a essência de Moisés, embora ele estivesse vivendo dentro do palácio, tendo todas as regalias, porque segundo as informações que nós temos, está registrado aqui na Bíblia, que ele foi criado, então ele tinha uma cultura, ele era uma pessoa muito inteligente, mas quando, segundo a leitura aqui, ele viu a opressão sobre aquele povo que era o próprio povo dele, ele não aguentou e usou de sua força humana. E a palavra de Deus diz que ele o matou, né? Matou o egípcio, o enterrou, mas alguém estava ali observando, e isso trouxe para ele uma séria consequência. Sabemos também que Moisés, após esse episódio, ele fugiu, foi ali pro deserto e teve aquele encontro, né, com as filhas de Jetro e acabou se tornando um pastor de ovelhas. É interessante que Moisés ele tinha toda a capacidade humana para libertar os seus irmãos, o seu povo da tirania de Faraó, mas o Senhor estava querendo trabalhar no caráter, na pessoa, na formação, e aí o Senhor ele demorou 40 anos para concluir, e graças ao Senhor nós sabemos que Moisés libertou o povo da tirania de Faraó, não como um soldado forte e corajoso, usando a sua capacidade humana natural. Mas graças ao Senhor, depois de 40 anos ali no deserto, o Senhor o levanta, traz de volta ao Egito, e ali ele conclui, libertando o povo, porque Deus apenas o usou como um canal. Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu também queria estar desfrutando com vocês 1 Samuel 16, o versículo 10. Essa passagem que nós iremos desfrutar agora também, ela é muito interessante e é muito conhecida das pessoas. Diz assim, 1 Samuel 16, versículo 10.
Assim fez passar Jessé, os seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. O versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então nós bem sabemos essa história quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, na qual aquele que ele ungisse viria a ser o rei de Israel, substituindo a Saul, a qual o Senhor havia já rejeitado como rei. E é interessante que Jessé tinha 7 filhos, e se passaram todos os 7 diante de Samuel, e o Samuel percebeu que não era nenhum daqueles 7 filhos a indicação do próprio Espírito para que ele viesse ungir. E aí ele faz, a pergunta para Jessé se ele não teria outro filho. E é interessante que Davi, o mais novo, estava cuidando das ovelhas do seu pai. O que eu queria destacar nesse vídeo é que eu não sei qual é a tua função, a tua profissão, a tua formação, mas uma coisa eu sei: independente do que seja, o Senhor, Ele quer trabalhar em você, e o Senhor também quer te transformar, assim como transformou a vida de Moisés, de um soldado, de uma pessoa eloquente, capacitada humanamente falando, por um pastor. O Senhor também Ele está querendo, nesses últimos dias, te qualificar. E é interessante que quando Davi ele foi chamado e chega, aí o Espírito confirma. E nós bem sabemos da história, ele foi ungido, foi uma bênção. O Senhor viu que o coração de Davi era um coração tremendo pela obra do Senhor, e o Senhor o abençoou durante todo o seu reinado. Então, nós bem sabemos que Davi, humanamente falando, ele não tinha nenhuma capacidade, mas ele confiava no Senhor. Então ele já tinha tido algumas experiências ao cuidar do rebanho de seu pai, com respeito ao urso, ao leão, e posteriormente ele teve aquele encontro com Golias, que estava afrontando os soldados de Israel, e ele foi ali também e resolveu aquela situação mesmo sem ter uma capacidade de soldado. Mas é interessante que o testemunho que ele dá para Saul e para aqueles que estavam ali por perto é que ele era uma pessoa que não iria contra o Golias na sua força e na sua capacidade, mas ele iria em o nome do Senhor. E fica essa lição para nós, na verdade, todas as vezes que nós tivermos que enfrentar um gigante, seja ele de ordem espiritual, física, psicológica. Estamos vivendo em momentos muito difíceis que os gigantes têm aparecido, mas nós não podemos confiar na nossa força, na nossa capacidade. Nós precisamos ir diante do Senhor e pedir a condição necessária para lutar e usar as armas também que o Senhor nos der. Então eu também queria destacar com vocês João 21, o versículo 15. Gosto muito dessa passagem aqui, quando o Senhor ele interroga Pedro, Ele fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que este outro? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Então, para me ganhar tempo, o Senhor ele fez essa pergunta 3 vezes. E Pedro ele respondeu as 3 perguntas que o Senhor fez. A primeira pergunta foi se ele o amava e mandou apacentar os seus cordeiros. A segunda pergunta, ele perguntou se ele o amava, ele mandou pastoreie as minhas ovelhas. E a terceira também, pastoreie as minhas ovelhas. Então nós vemos que o Senhor, na realidade, Ele está nos treinando, Ele está fazendo com que nós venhamos ser aqueles que cuida do maior interesse do Senhor aqui nessa terra, que são as pessoas, o homem, a obra-prima do Senhor. Então esse vídeo eu resolvi gravar para reforçar esse encargo do Senhor. Volto a falar, eu não sei qual é a tua formação, mas de uma coisa eu sei. O Senhor te chamou para você cuidar de pessoas. Então, independente do grau, né, dos dons, dos talentos que o Senhor te deu, não negligencie. Se Ele te deu 2, usa esses 2. Se Ele te deu 1, usa esse 1. Se te deu 5, da mesma forma. E se você perceber que você não tem condição, entrega aos banqueiros, para que quando o Senhor voltar, pelo menos juros ele possa ter daquilo que ele confiou a você. Então eu estou muito encorajado, né, a me tornar também um pastor de ovelhas, aquele que cuida das pessoas. Porque o Senhor ele fez isso quando esteve aqui nessa terra. E o livro de Mateus fala que ele, quando ele andava, ele via as pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não tinham pastor. Então o Senhor não só quer nos tornar pastor, mas também Ele já nos capacitou e nos habilitou para sermos sacerdotes de Deus. E a função de sacerdote é de conduzir os filhos de Deus até ao Senhor. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Eu espero que você tenha desfrutado dessa palavra. Jesus é o Senhor. Amém.